Artigo 1, Livro da Vida, uma prática de letramento escolar na educação infantil. Professora Silvana Ortiz Vieira Ruiz. Letramento escolar é um conjunto de práticas sociais de leitura e de escrita. O livro da vida é uma das práticas, é uma das técnicas de Céleste Freinet, e ele aplicava em suas turmas com o intuito de propiciar a livre expressão. O objetivo da pesquisa é compreender as funções do livro da vida como prática de letramento escolar, na educação infantil, assumir a concepção de letramento de base histórica e cultural para enfocar as práticas do chamado livro da vida, e enfocar uma prática específica e situada de letramento na produção coletiva do livro da vida. A metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica e de campo, com a aplicação de entrevista a professoras da rede municipal de Campinas e uma coordenadora da rede particular, e crianças de 3 a 5 anos. Os principais resultados foram 5 funções do livro da vida, a função mnemônica do livro da vida, que foram os registros e os acontecimentos das memórias da turma, e que eram sempre que as crianças elas queriam lembrar de algum acontecimento vivido, sempre que elas queriam comentar de algo significante para elas, de algum trabalho feito, elas recorriam ao livro da vida como registro de memórias. A comunicação aos pais, que eram o combinado que a professora fazia com o pai e as crianças, deles terem a oportunidade, a família ter a oportunidade de participar do livro da vida, de como que era a construção desse livro. Só que a professora fazia um combinado com as crianças e com os pais, que eles tinham a responsabilidade de levar o livro para casa, mas que no outro dia eles teriam que devolver, porque o livro não podia ficar na casa deles, tinha de ficar na escola. Então, eles tinham essa responsabilidade de devolver o livro à escola. A terceira função, ler e escrever, como função social da escrita, e a criança entendendo como que é o significado dessa escrita, A professora, ela registrava ali, e sempre era registrada ali de forma que aquilo ali nunca seria esquecido. Então, ela entendia a função da escrita. A quarta função, registro oral, que a professora ela estava sempre registrando tudo que as crianças conversavam na rodinha de conversa, na conversa entre pares, nas atividades de jogos de faz de conta. A professora ela sempre respeitava a construção do pensamento da criança, ela sempre respeitava a oralidade da criança, a fala da criança, ela sempre registrava ali de acordo com o que a criança estava falando. E a quinta e última função, que é o tempo cronológico, que é essa questão do tempo. A criança ela tem uma dificuldade de entender como que funciona o tempo, ela não sabe muito bem como que é essa questão do tempo. E aí o livro, ele ajuda a criança nesse sentido. Por quê? Porque a criança ela lança mão do livro sempre que ela precisa ver um registro, e aí ali ela começa a entender que aquele determinado registro ele foi feito um dia anterior, há semanas atrás. Então ali ela começa a entender sobre essa questão do tempo cronológico. E a conclusão foi que, a partir das pesquisas realizadas, percebeu-se que naquela escola havia práticas de letramento. Entre os entrevistados, percebeu-se também que naquela escola havia preocupação em dar voz às crianças, em permitir a livre expressão. Todos os registros e materiais contidos no livro, ele tinha um objetivo muito claro, de que não esquecer tudo que foi vivido, tudo que estava sendo escrito ali era para não se esquecer, e a criança ainda ocupando o papel de falante, de ilustrador deste livro, enquanto o professor fazia o papel de escriba. E foi verificado durante esse trabalho que as crianças elas escreviam cartas, elas trocavam correspondência, e elas se arriscavam também em algumas escritas. E de acordo com que o fim do ano foi se aproximando, percebeu-se que as crianças se arriscavam nas escritas. O segundo artigo é o Jornal Mural como possibilidade de uso da língua viva, por Márcia Martins de Oliveira Abreu e Adriana Pastorello Buin Arena.
Os objetivos da pesquisa era de analisar um recorte de uma pesquisa de doutorado defendida em 2019, intitulada A Criança e a Apropriação da Cultura Escrita, uma possibilidade de alfabetização discursiva. E possibilitar uma alfabetização discursiva, que trouxesse significado a essas crianças, na escrita viva da língua. A metodologia é o processo de pesquisa de intervenção que foi desenvolvido com uma turma de crianças de 6 anos do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Uberlândia. Foi utilizada uma das técnicas de Freinet, que foi o jornal mural, e o quadro teórico que deu luz às análises que serão encontradas no decorrer do texto é composto por 3 pensadores, sendo um deles Céleste Freinet. Os principais resultados foi que foi desenvolvido o jornal falado, que foi o telejornal dos detetives, que foi uma dramatização das próprias produções de notícias que eles fizeram, com a intenção deles vivenciarem a apresentação oral daquela matéria escrita. E após a apresentação do telejornal dos detetives, foi proposto aos alunos que eles construíssem um jornal mural, e com o intuito de divulgar as produções das notícias produzidas no telejornal dos detetives e produzir ainda as novas notícias. E aí eles debateram, precisava de um tema para esse jornal mural e decidir as sessões. Então eles se reuniram, discutiram e resolveram que esse jornal eles chamariam Jornal Mural dos Detetives e teriam 4 sessões. E aí eles decidiram dividir a sala em grupinhos, para que cada grupinho ficasse com uma sessão. E aí teve a dica de leitura. Essa dica de leitura, eles escolheram um livrinho que foi A Primavera da Lagarta, que foi um livro que a professora contou para eles numa rodinha de conversa. E esse dia foi muito significativo para eles. E eles acharam muito interessante colocar essa dica de leitura no mural dos detetives como forma de indicar essa leitura para outras salas. E na dica de saúde, eles elegeram um dia muito significativo também para eles, onde a escola propôs uma caminhada da família com a escola, e aí eles resolveram colocar esse dia como dica de saúde, como a caminhada faz muito bem à saúde, e aí eles colocaram essa dica aí. Na agenda cultural, eles optaram por divulgar 2 lugares que eles visitaram, por meio de um trabalho de campo realizado pela escola, que foi um dia que eles foram na livraria Saraiva, e outro foi a Feira do Livro. Ambos eventos foram realizados no shopping center localizado próximo à escola. E aconteceu no primeiro ano, eles ficaram responsáveis em socializar os fatos ocorridos pela turma. E aí eles elegeram uma situação em que eles dançaram essa música das caveiras. Eles vestiram de caveira e dançaram na sala, e eles acharam esse dia muito divertido, muito legal, e aí resolveram colocar esse dia. Aí, logo depois, eles conversaram e decidiram que precisava de mais uma sessão. Eles precisavam divulgar classificados, mercados de troca, que foi uma outra sessão que eles escolheram. E aí eles colocaram anúncios, troco isso por aquilo, e colocaram uns textos bem legalzinhos nesse classificado mercado de trocas. Ficou bem divertido. Essa é a finalização do Jornal Mural dos Detetives, com a foto aí de várias pessoas visitando o jornal para ver como que tinha ficado. E um fato bem interessante é que todo mundo que se aproximava do jornal, sempre as crianças que produziram chegavam próximo a essas pessoas para explicar como que eles tinham escolhido o tema do Jornal dos Detetives, como que tinha sido escolhido cada sessão, mostrando como que aquilo foi significativo para eles, como que aquilo fazia parte deles. Então foi uma produção muito interessante para essas crianças. Eles sentiram muita responsabilidade e tiveram uma postura assim de pertencimento mesmo daquele trabalho. E a conclusão é que houve vivência das interações verbais,
Houve comunicação verbal nesse trabalho, né? Eles colocaram ali as suas ideias, as suas emoções, as suas experiências já vivenciado, né, com outras pessoas, em outros contextos. Então foi um trabalho de muito significado para essas crianças. Obrigada e até a próxima.